Divisão e especialização do trabalho. Esse tópico costuma cair muito, tá? Em várias provas, tudo que cobra ali funções da administração, ou cobra teoria científica, quando cobra comportamento organizacional, bom, quando cobra noções de administração, fundamentos, sempre corre o risco de você lidar aí com esse tópico, né? Divisão e especialização do trabalho. Então vamos entender um pouco o que é essa divisão e especialização do trabalho a partir de agora. Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cair na tua prova? Aí eu quero ver. Divisão e especialização do trabalho. A gente vai falar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E para começo de conversa, a gente precisa de um conceito, né? Afinal de contas, o que é essa tal de divisão e especialização do trabalho? E como são dois conceitos diferentes que têm relação, aqui eu vou colocar o conceito de divisão do trabalho e bem aqui eu vou colocar o conceito de especialização do trabalho. Logo, o que é divisão do trabalho? Divisão do trabalho consiste em fragmentar o processo produtivo. Então é mais ou menos assim. Imagina que você tem 3 pessoas trabalhando num restaurante. A função dessas pessoas é lavar prato. Aí você tem a pessoa número 1. O que ela faz? Ela lava o prato, enxuga e guarda o prato. Aí você tem a pessoa número 2. O que ela faz? Lava, enxuga e guarda. E a pessoa número 3 também lava, enxuga e guarda. O que é a divisão do trabalho? É você falar o seguinte, ó, pessoa número 1 você vai só lavar. Pessoa número 2 você vai só enxugar. Pessoa número 3, você vai só guardar. O que você fez? Você fez uma fragmentação desse processo produtivo. Então, dividir o trabalho é pegar o trabalho e dividi-lo em partes menores, fragmentá-lo. Só que quando você fragmenta em partes menores, acontece o seguinte: o trabalhador vira especialista. Ou seja, volta ao nosso exemplo anterior. Você tem agora uma pessoa que, ao invés de fazer as 3 funções, lavar, enxugar e guardar, ela faz apenas uma, lavar. A outra só faz uma, enxugar. E a outra só faz uma, guardar. Então, aquela que lava se torna especializada, especialista em lavar. A que enxuga se torna especialista em enxugar. E a que guarda se torna especialista em guardar. Logo, nós temos que essa divisão do trabalho, essa fragmentação, ela vai provocar a especialização. Dividir o trabalho, a consequência natural da divisão do trabalho é a especialização do trabalho. Beleza? Perfeito. Agora, a gente precisa falar sobre os benefícios. Afinal de contas, por que eu devo dividir o trabalho? O que a empresa, o que a organização ganha com isso? O primeiro ponto é aumento de produtividade. Logo, se eu estou dividindo o trabalho, eu vou ter mais pessoas fazendo o mesmo trabalho mais rápido, porque agora eu tenho vários especialistas naquele trabalho. Logo, eu começo a aumentar mais a minha produção. Então, aumenta a produtividade. Outro ponto, maior qualidade. Quando você faz uma coisa só, você consegue fazer aquilo melhor, até porque você virou especialista. Outro ponto, melhor utilização dos recursos humanos. Então, se eu estou especializando, eu pego, por exemplo, um profissional especialista em marketing e coloco ele para trabalhar com marketing. Eu pego um profissional especialista em RH e coloco ele para trabalhar no RH. Pego um cara das finanças, da contabilidade, coloco ele para trabalhar na contabilidade. Eu consigo organizar melhor e utilizar melhor os meus recursos humanos, porque eu separei eles por sua especialidade, por sua função. Outro ponto, outro benefício, facilidade para treinamento. Então, se eu tenho um cara fazendo só uma coisa, eu consigo treinar ele melhor do que um cara, uma pessoa, um trabalhador fazendo um monte de coisa. É mais difícil treiná-lo. Outro ponto, padronização. Quando eu consigo fazer a pessoa se especializar, eu consigo padronizar o trabalho dela. Então, no caso dela ser trocada, dela ser substituída, dela ser promovida, dela ser demitida, eu consigo colocar outra pessoa lá para fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Porque como é um trabalho especializado, eu posso ter um modelo de treinamento, um modelo de execução para que aquele trabalho seja feito daquela maneira específica. E aí eu consigo ter uma base
para padronização. Agora, nem tudo são flores, né? Eu falei dos benefícios, mas e quais são as limitações? Ou melhor, quais são os efeitos colaterais? Num primeiro momento, quando você especializa demais, você traz uma coisa chamada monotonia, ou mesmo alienação. É aquela pessoa que só sabe fazer aquilo e que tem um trabalho tão especializado que ele não vê desafio. Ele fica chato, né? Se você for olhar, por exemplo, na época da administração científica, lá no começo do século, das fábricas, você tinha uma pessoa só para apertar parafuso. Agora, se põe no lugar dessa pessoa. Pensa você vai passar o dia inteiro apertando parafuso, a semana inteira apertando parafuso, o ano inteiro apertando parafuso. Você vai passar toda a sua vida trabalhando apertando parafuso. Como é que você se sentiria com relação a isso? O seu trabalho ficaria monótono, você acharia chato. Você não conseguiria, você perderia a motivação por conta disso. Então esse é um efeito colateral. Quando o trabalho é muito especializado, as pessoas se sentem alienadas com aquilo. A monotonia ganha espaço com aquilo. Agora, temos também um outro problema, um outro efeito colateral da divisão e especialização do trabalho, que é a perda de visão sistêmica. Veja bem, se você já estudou comigo teoria dos sistemas, você sabe que a teoria dos sistemas diz que toda organização ela é composta de várias pequenas partes que em sinergia se unem para entregar um resultado maior do que a soma dessas partes. Ou seja, você tem vários sistemas trabalhando para entregar um resultado. Tudo na nossa vida, se a gente olhar bem, é assim, né? Por exemplo, dentro do teu corpo humano tem o sistema digestivo. O que é o sistema digestivo? Uma série de órgãos, cada um com uma função, para no final entregar a digestão. Existe o sistema circulatório, para você poder respirar, existe o sistema cardíaco, existe o sistema endócrino, existe o sistema neurológico, você tem várias partes interconectadas. Quando a especialização do trabalho acontece, em vez dele olhar para a empresa como um todo, para a organização como um todo, e o que cada parte faz, e entender como ele se integra dentro daquele trabalho maior, ele só olha para o que ele faz, só para a parte específica que ele faz. Então ele perde a visão sistêmica. E para um gestor, para um administrador, por exemplo, isso seria muito ruim. Porque o administrador ele tem que olhar o que ele está fazendo, mas ele tem que olhar também para como o trabalho dele se integra com outras partes. Por exemplo, se eu cuido de um setor de marketing, beleza. Mas só que se eu ficar alienado, focado só em marketing, e eu não entender como eu me integro com a contabilidade, como eu me integro com as vendas, como eu me integro com vários outros setores, eu vou ficar ali. Isso é um problema, inclusive, da departamentalização funcional, é essa visão fechadinha, assim, ó, tô aqui no meu quadradinho. Essa perda de visão sistêmica é um efeito colateral da especialização, mas não é só isso. Existe também a rigidez organizacional. Quando você tem muitas estruturas fragmentadas, bem divididinha, sabe? Cada um com a sua tarefinha, na hora que você precisa de uma mudança brusca, vou mudar. É muito mais difícil você realocar todas essas estruturas. Então isso também passa a ser um outro problema. E aí, para tentar meio que vencer um pouco esse problema, existe o conceito de enriquecimento do trabalho. O que é o enriquecimento do trabalho? Ora, pensa, quando o cara vira especialista, ele faz só uma coisa. Então tem aquela a tendência à monotonia, perda de visão sistêmica que a gente acabou de falar agora. O que é você enriquecer o trabalho do cara? É você dar subsídios para que ele não seja tão monótono, tão chato. Por exemplo, vou colocar aqui. Eu posso acrescentar o planejamento no trabalho dele. Já que você faz só isso, então por que você não fica responsável por planejar seu trabalho? Primeiro ponto. Já que você faz só isso, por que você não estabelece um controle de qualidade? Já que você faz só isso, por que você não dá feedback? Já que você faz só isso, por que você não toma algumas decisões? Então veja, em vez do cara ficar ali apertando parafuso, deixa eu te ajudar, vamos planejar esse teu aperto de parafuso. Por que você não toma uma decisão? Por que você não dá feedback? Por que você não me mostra como que você pode melhorar a qualidade disso aqui? É você pegar uma tarefa especializada e ir adicionando elementos para dar um gás ali naquela tarefa para a pessoa não ficar
tão entristecida, tão chateada com isso, tá bom? E aí é interessante falar de alguns tipos dessa especialização do trabalho. Então, por exemplo, existe a especialização vertical. O que é especialização vertical? É a especialização hierárquica. O que significa? Aí é você, espero que você tenha estudado comigo um pouco mais fundamentos da administração, tá? Mas pensa na hierarquia. Quando você olha para o organograma, você tem aqui em cima, você tem o CEO da empresa, depois você tem as diretorias embaixo dele, depois você tem as gerências, supervisões, operários. Se você for olhar o organograma, você vai ver um organograma mais ou menos assim, né? Eu vou até colocar para cá. Tá aqui o CEO, abaixo dele eu tenho outros departamentos. E abaixo desses departamentos eu tenho outros departamentos. E aí vai, né? Isso é o quê? Isso é uma hierarquia. Quando eu digo assim, ó, quando eu distribuo autoridade nessa hierarquia, tipo assim, esse aqui é o gerente de produção. Esse aqui é o supervisor. E aí vai. Eu vou descendo nesse organograma e vou dando atribuições para cada um. Se é diretor, se é gerente, se é supervisor, se é isso e aquilo. Isso é uma especialização vertical, porque você está descendo o organograma e dando funções para quem de direito naquela posição do organograma. Agora eu também tenho a especialização que a gente chama de horizontal. E aí na especialização horizontal já não é mais hierarquia, mas sim departamento. E aí veja, aí eu vou apagar aqui para usar esse mesmo organograma de exemplo, tá? Vou apagar de novo aqui. Opa, vou apagar aqui. Agora, o que seria a especialização horizontal? Seria eu pegar só um nível desse organograma, por exemplo, esse aqui, ó, e dizer que esse aqui é o departamento de RH, esse aqui é o departamento de marketing, esse aqui é o departamento de finanças. E aí, o que eu tenho? Vários departamentos. Os departamentos estão um do lado do outro, na horizontal. E aí você tem o que a gente chama de especialização funcional, que eu vou até escrever aqui, ó. Departamento, vou colocar bem aqui, ó. Especialização funcional. Alan, mas essa parada aí de especialização, tipo de organização, departamentalização, isso não tem uma aula específica? Tem. Eu, inclusive, tenho aula específica sobre isso. Procura no canal do YouTube, tem um curso completo de departamentalização e tem um curso completo de tipos de organização que mostra em detalhes essas estruturas. Eu não vou te falar isso aqui, porque isso é um curso de fundamentos da administração e eu estou colocando um conceito dentro de vários, onde ele cai em vários assuntos, tá? Mas se você quiser saber mais sobre departamentalização, mais sobre A, sobre B, sobre C, é bom você fazer essas aulas específicas, tá bom? Eu também tenho a departamentalização, aliás, a especialização operacional. Na especialização operacional, o foco é nas tarefas. Então, tipo assim, eu tenho aqui o mecânico, o que ele faz? Conserta motor. Eu tenho aqui o analista, o que ele faz? Analisa dados da planilha. Eu estou olhando para a especialização a nível de operação, de tarefa. E eu tenho também a especialização técnica. E aí, quando eu falo de especialização técnica, aí eu já trago para a especialização baseada em conhecimento científico e tecnológico. Aí você tem o engenheiro de software, você tem o especialista em blockchain, você tem o analista de dados, você tem... Aí o que você tem? Você tem a nível de conhecimento, uma especialização a nível de conhecimento, tá? Tanto científico quanto tecnológico. Prosseguindo aqui com o nosso exemplo, existem dois conceitos chamados de integração e diferenciação. E aí é um conceito que aparece muito quando você estuda análise, teoria geral dos sistemas, né? Teoria de sistemas. Esse conceito vai aparecer lá. Porque é o seguinte, quanto mais eu me especializo, mais eu me diferencio. Então, o que seria a diferenciação? Seria a quantidade de unidades distintas. Eu preciso de um departamento de marketing, de RH, de finanças, de tecnologia. Eu preciso da função A, função B, função C. Eu preciso do nível A, do nível B, do nível C. Esse cara aqui tem tanto de acesso, esse aqui não tem, esse aqui pode ver isso, esse aqui não pode, esse aqui pode mandar nisso, esse aqui não pode. Então você tem um nível, né? A empresa, a organização,
ela se especializa, se divide, se especializa tanto que você tem um grau de diferenciação em cada um desses níveis aí, desses blocos de funções. Logo, se eu tenho muita divisão do trabalho dentro de uma organização, eu também tenho muita especialização, que como você já aprendeu, é a conclusão, a consequência da divisão é a especialização. E aí você tem a integração. O que é integração? É porque para eu ter tantas unidades diferenciadas, eu preciso de um sistema que possa integrar todas essas unidades. E aí você pode ter reuniões, você pode ter softwares, você pode ter supervisores, você pode ter um monte de coisa, desde que você tenha um sistema para unir tudo isso, tá? Essa é a integração. É a integração que faz com que as partes diferenciadas trabalhem em conjunto para garantir um resultado. E aí, para finalizar, eu vou falar sobre alguns conceitos básicos que costumam ser cobrados em concurso. Por exemplo, o conceito de tarefa. O que é a tarefa? A tarefa é a menor unidade de trabalho. Menor unidade de trabalho. Por exemplo, vou digitar um relatório. Não tem como dividir mais do que isso, né? O trabalho da pessoa é digitar relatório. Como é que eu divido isso? Não tem como. O trabalho da pessoa é apertar parafuso. Como é que eu divido isso? Não tem como. Então a tarefa, ela já não consegue, ela já está num nível que ela não é mais dividida, tá? Ela é a menor unidade de trabalho. É diferente, por exemplo, se eu falar do marketing. Se eu pegar o setor de marketing, que já é especializado, eu ainda posso dividi-lo mais. Posso dividi-lo em redes sociais, design, videomaker. Posso dividir em vários pontos. E ainda mais, se eu for ali, por exemplo, para audiovisual, que faz parte do marketing, eu posso dividir o audiovisual em vídeo, imagem, banner. Então você pode dividir. Enquanto você pode dividir, vai se especializando. Mas chega um momento que só tem uma tarefa. Aquela tarefa, ela é a unidade mínima de trabalho. Já quando você fala de função, a função ela já tem várias tarefas. Então, a função ela é um conjunto de tarefas. Por exemplo, atendimento ao cliente. Para atender o cliente, você pode ter gente no WhatsApp, você pode ter gente no telemarketing, você pode ter um monte de canal que você pode atender. Pode ter a pessoa no presencial, pode ter a pessoa na recepção. Então, você tem a função de atendimento, mas a função de atendimento tem várias tarefas. Então, função é um conjunto de tarefas. Eu também tenho aqui o conceito de atividade. O que é atividade? É um conjunto de funções. Aí você tem a atividade de vendas. 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 O que é vendas? No vendas eu vou precisar o quê? Do atendimento, vou precisar do vendedor, vou precisar do pós-venda, vou precisar... Então, veja, o atendimento, como eu citei no exemplo, ele já tem várias tarefas ali unidas a ele, a função de atendimento. Agora, quando eu falo de venda, eu tenho o atendimento, eu tenho o pós-venda, e aí no pós-venda eu vou ter o cara do balcão, eu vou ter o cara que faz a nota de troca, então você tem várias outras funções ali. E assim vai. Eu também tenho o conceito de grupo. E aí o grupo já vai ser de 2 ou mais pessoas que vai realizar ali as atividades. Eu também tenho o conceito de equipe. E aí a equipe, aí já vem... Aí o conceito de equipe é maior que o conceito de grupo. As equipes, elas têm alta interdependência. Porque você tem várias pessoas numa equipe com várias especializações, com várias funções que unidas elas vão entregar um resultado que só aquela equipe pode entregar. E isso aqui é o nosso mapa mental sobre divisão e especialização do trabalho. E esse aqui, galera, é o nosso PDF completo, tá? Esse é o nosso PDF completo dessa matéria, é uma aula completa. Esse PDF, ele é gerado com muitos tópicos bacanas. Você tem aqui vários exercícios, Você tem vários exercícios desse PDF. E você também tem o gabarito comentado de todos esses exercícios. Esse PDF que você acabou de ver foi gerado com esse programa aqui, tá? Esse programa chama-se Estudo Reverso 1.0. Como que ele funciona, né? Como que esse programa funciona? Basicamente, esse programa, quando você for estudar, se você for estudar por questões, você vai respondendo suas questões. Estou fazendo no GRAM, estou fazendo no que concurso, estou fazendo no TEC, estou fazendo pelo CAI, que é o seu software. Eu tenho software de questões que eu também dou gratuitamente aí. Aí o que você faz? Você vai adicionando as suas questões aqui, Você cola suas questões aqui e vai adicionando. Aqui do lado,
você vai ter as listas das questões. Você pode colocar por tema, tá vendo? Vou colocar aqui administração geral. Eu coloquei administração geral, olha, divisão e especialização do trabalho, tá? Coloquei divisão e especialização do trabalho, tá vendo? E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo as questões e fui adicionando aqui. No final, eu clico em gerar material e ele vai me dar aqui, ó, o tema, e eu vou clicar aqui de novo, gerar material, tá? Eu clico em gerar material, ele vai me gerar exatamente esse PDF que você acabou de ver. Ele vai gerar um PDF perfeito, uma aula perfeita, tá? Sem erros, já foi revisado por mim, sem erros de tudo que você estudou naquelas questões. E aí você vai poder fazer o estudo reverso. Primeiro você faz questão, depois você vem para a teoria, que é a teoria que vai ser te dada pelo programa. É muito bacana, o nome é Estudo Reverso 1.0, foi eu que desenvolvi esse programa. Se você quiser ele para você, ele não está gratuito e está ainda em fase de teste, mas eu posso vender esse programa para você no PV, tá? No PV eu posso vender para ti, te ensinar a usar, tá bom? Mas por enquanto ele está em fase de testes. Quando tiver mais redondinho, eu vou colocar a venda, não vai demorar muito, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Ah, peraí! Entra no nosso grupo de estudos, tá? Entra no nosso grupo de estudos, vem estudar comigo, escaneia esse QR Code aí, entra no nosso grupo para que você fique sabendo das novidades. A gente se vê na próxima.